Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, coisa boa hoje, estamos no dia 16 de dezembro, mais um texto que inspira. Hoje nós estamos olhando a história de João Batista, que é o precursor de Jesus, e bem uma semana antes da vinda do Messias, né? A semana que vem é a semana do Natal, e nós queremos já então preparar o seu coração para aquele tempo que é tempo tão especial. Sabemos que cronologicamente não é isso, né? Mas sabemos que Jesus nasceu e o que importa é isso, né? Não se perca nessas cronologias e não deixe de comemorar o Natal porque essa data não é a data certa. Não entre nessas questões desnecessárias. Celebre a presença de Jesus no nosso meio, celebre o Emmanuel, o Deus conosco. Por isso hoje nós estamos trabalhando nesse texto, né? Os queridos já estão com a gente, bom dia queridos, que bom que nós temos esses queridos aí que fielmente, olha, amanhã estão aí juntos. Eu olho aqui, vejo algumas fotos, né? E os queridos que dão um bom dia, né? Já dando aqui o bom dia, Áurea, bom dia, Ana Paula, Luiz Fernando, a Mônica Kistner, a Denise e o Léo, Luiz Carlos e a Vera. Melhoras, Vera, que Deus te abençoe, restaure a tua saúde, a Marlene e o Egídio, a Sônia lá em Trombudo Central, né? Deus abençoe, Sônia, Vânia, a Nívia também, e Almir, a Marlene Osdorf, lá de São José dos Campos, André Tibúrcio, Noemi e Ville, a Tânia Regina e a sua irmã Rosana, né? Tava um domingo, eu tô lembrando o nome da sua irmã agora, né? Elas são parecidíssimas uma com a outra, né? A Iris, bom dia Iris, um abraço no Roberto, não no Carlos, né? Falar em Roberto Carlos, né? Esse ano quem é fã de Roberto Carlos não tem, né? Não deu tempo de descongelar ele para poder fazer o especial de Natal. Realmente esse ano não tem Roberto Carlos, mas tem o Roberto, que é o Roberto, o nosso querido Roberto lá da Iris, né? Bom, Gil Sara, bom dia minha querida. O Ricardo Pasquete e a Jéssica, querido, bom dia para você, que bom vê-lo aqui. A Áurea também, mais um dia de bênção. Olha, notícia boa, Áurea. A sua mãe saiu da UTI, está no apartamento. Graças a Deus, que coisa boa ouvir isso, né? Isso é uma notícia muito boa, né? Que Deus nos concede nessa manhã. Notícia boa mesmo, né? Bom, queridos, quero ler hoje, né, o texto de Lucas. Nós estamos nessa sequência lendo aqui a respeito da história de João Batista. E hoje, do capítulo 1, Lucas capítulo 1, do versículo 19 até o 25, nós vamos ter esse tempo de leitura, conta um pouquinho mais da história do nascimento de João Batista, o precursor, né? Precursor da vinda de Jesus. Luiz Carlos está dizendo que ele também... Luiz Carlos, você também ficou com Covid, meu irmão? Olha, vamos estar orando aqui por você. Depois eu vou te dar um toquezinho aí no privado, tá? Que hoje é 16, né? Vamos colocar aqui o Luiz Carlos também. Puxa, Luiz Carlos, vamos estar orando por você, viu? A Verônica também está pedindo oração. Estamos de oração pelos pedidos. Que bom, Verônica, que bom que você está orando com a gente. Isso é muito bom, essa corrente de oração. A Dani está dizendo que o Stevens ainda está com sintomas. Vamos estar orando. Bom, então Lucas 1, 19 a 25, eu quero ler com você esse texto. Diz assim: o anjo respondeu a
mais uma pergunta de Zacarias, né? Zacarias, o anjo diz, olha, você vai ter um filho, vai chamar João, e ele vai ser uma bênção, você vai experimentar a alegria e as pessoas vão experimentar a bênção da presença dessa criança, porque ele tem propósito. Então eu respondi a sua oração foi ouvida, porque havia perseverança na sua oração, havia santidade na sua vida, mas havia propósito também. E aí ele vai fazer uma pergunta no 18. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher ainda é de idade? E aí o anjo diz assim: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão em tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa, e depois disso Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Grandes privilégios trazem grandes responsabilidades. Zacarias teve o privilégio de ver, de ter uma visão de Deus, porque no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nessa parte inicial, as visitações angelicais tinham a ver como um mensageiro. Os anjos são mensageiros de Deus, né? Que mandam recados de Deus na literatura do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Os anjos são mensageiros, a palavra de Deus vai dizer isso, né? Mensageiros que estão para nos trazer uma mensagem da parte de Deus. No momento em que a Bíblia é escrita, né, nós não carecemos mais esperar visitas do anjo para dizer-nos o que nós temos que fazer, porque a palavra de Deus se transformou, então a Bíblia se transformou na palavra que Deus quer dar a nós. Por isso as visitações de anjos ou experiências com anjos, elas não se tornam corriqueiras, nem eram naquela época também. Quando era uma anunciação especial, algo sobrenatural, Deus então poderia usar os seus anjos. Você vai ver a utilização dos anjos no anúncio do nascimento de João Batista, no anúncio do nascimento de Jesus, o anjo também vai avisar. Parece que são assuntos, né, que têm a ver com um grande movimento da história, né? Deus então manda mensageiros especiais. Bom, dito isso, este homem, então, Zacarias, tem essa visão, uma palavra de Deus. É como se o próprio Deus tivesse vindo pessoalmente, né? Mandou o seu mensageiro dar um recado para ele. E de repente ele tem esse grande privilégio, mas também ele estava imbuído de uma grande responsabilidade, porque ele era um sacerdote. Desculpa. Então o que se espera de um sacerdote? Que tenha conexão com Deus, porque uma das funções do sacerdote era exatamente essa, era pegar o sacrifício do povo e entregar ao Senhor. Ele era o intermediador, então ele tinha conexão tanto com o pecador quanto com o santo. Ele tinha intimidade com o pecador, mas também tinha intimidade com o santo. Então ele era um elo, ele era uma ligação entre Deus e os homens. A gente sabe que depois que Jesus morre, ele se torna
tanto a oferta quanto o sacerdote, o sumo sacerdote, que ofereceu uma vez o sacrifício no altar, uma vez por todas. Por isso hoje não temos mais sacerdotes que fazem ofertas ao Senhor. Isso quer dizer que este homem tinha intimidade com Deus. Ele devia ter experiências com Deus. Ele devia saber, visto a manifestação de Deus. Ele poderia ter, ele saber que ele estava falando com Deus. Mas é interessante que no meio dessa situação, quando é um assunto particular dele, quando ele vê uma resposta de oração, e o anjo já tinha dito, a sua oração foi ouvida, e você vai ter um filho, sua esposa Isabel vai ficar grávida de um filho que vai ser usado para a glória de Deus. Mesmo assim, ele então faz uma pergunta, mas como é que isso pode acontecer? Como eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Essa dúvida, esse receio, por causa do seu contato, né? Por causa da sua posição de liderança frente ao povo de Israel, isso traz uma grande responsabilidade. E essas grandes responsabilidades podem trazer grandes privilégios, sim, mas grandes privilégios trazem grandes responsabilidades. E o que acontece é que quando ele questiona, ele duvida de Deus, ele fica mudo. O anjo diz isso exatamente para que ele possa refletir, né, sobre tudo que está acontecendo. Você sabe que quando a gente se cala, a gente pensa. Aliás, a gente deveria calar mais para pensar mais, né? A gente deveria colocar a nossa língua de molho para a gente refletir no que a gente está vendo, no que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente possa então desfrutar do grande privilégio que é a presença de Deus. Então ele vai para casa, depois do término do serviço, o pessoal percebe que ele teve uma visão, né? Porque o rosto, o corpo dele revelou isso, né? O jeito que ele estava, né? Sem poder falar, e ele escreve então alguma coisa, gesticula, faz sinais, aprende Libras rapidinho, né? E aí ele volta para casa, e aí acontece o milagre, mas a esposa dele tem uma percepção diferente, né? A percepção é essa, olha, engravidou. E quando ela engravidou, ela diz, não, isso não é uma obra natural. Essa é uma obra do Espírito de Deus, essa é a obra do Senhor. E ele fez isso com um propósito. Primeiro, né, ela não tinha ouvido o que o anjo falou para Zacarias. Porque a cena normal seria essa. O anjo falou com Zacarias, Zacarias aceita essa verdade, desfruta dessa bênção e vai para casa e conta, olha, o anjo disse isso para mim, nós vamos ter um filho. Mas ela experimenta isso, sabendo que não foi algo natural, ela reconheceu o milagre, ela experimentou o milagre. Veja, duas reações diferentes. Uma tem que, de uma certa forma, ser colocado num lugar, numa posição, numa situação que ele vai ter que pensar, ele vai ter que refletir, né? Muita gente fala sem pensar e muita gente não pensa para falar, e Zacarias foi posto de molho para que ele pudesse refletir sobre todas as coisas. Segunda coisa importante é que às vezes a gente vê a glória de Deus, mas não crê no Deus da glória. Se grandes responsabilidades têm grandes privilégios, e grandes privilégios têm grandes responsabilidades, mas também quando a gente vê a glória de Deus e às vezes não percebe o Deus da glória e não crê no Deus da glória, a gente mostra o quanto a gente é ser humano, pecador e limitado, né? Porque é a mesma coisa que você orar por chuva durante vários dias e quando começar a chover você ficar não acreditando, questionando, indo lá fora, trazendo um balde d'água, dizendo, mas está chovendo mesmo?
se a gente crê, né, no Deus da glória, quando a gente vê a glória de Deus, isso é o sinal, é a alegria para nós, a esperança para nós. Né? Isso me lembra da historinha da menina lá no interior do Ceará, no sertão lá do Ceará, sem chuva, vários tempos, e o pastor convoca toda a igreja para fazer um tempo de oração. E de repente vai chegando os irmãos e de repente chega a menina com um guarda-chuva. E o pastor faz uma pergunta para ela: por que você trouxe o guarda-chuva? Nem está chovendo. Daí ela disse: mas vai chover. Então é muito engraçado as incoerências da nossa fé. Nós estamos sempre orando para que Deus da glória se manifeste. Quando Ele se manifesta, a gente não acredita. A gente fica pensando, não pode ser. Então, queridos, esse texto para mim, ele tem um pouco de ironia de Deus. A primeira ironia é a seguinte: bom, eu falei para você, você não está querendo me ouvir, então você não vai ter como falar. Para você ouvir mais, para você pensar mais, para você refletir mais. E com relação a Isabel, ela desfruta disso. Então ela está dizendo para todo mundo, e contando para todo mundo, e dizendo: olha, eu estou grávida, isso é obra do Senhor. Eu era estéril e meu marido, nós adiantados em idade, isso aqui é obra do Senhor. Ele olhou para mim favoravelmente e desfez a minha humilhação perante o povo. E Zacarias só podia ouvir e refletir sobre tudo isso. Que quando estejamos diante do milagre, possamos ouvir, ver e crer e anunciar. Que o Senhor nos dê a oportunidade de, quando a gente receber respostas da nossa oração, a gente possa crer imediatamente. Somos pessoas que já conhecem ao Senhor há muito tempo. Isso é uma responsabilidade. Quando Deus dá-nos privilégios, a gente tem que responder à altura da fé que a gente tem. Por isso, esse texto me inspira. O homem fica mudo e a mulher pode falar. O homem vê a glória, o homem experimenta a glória de Deus, mas não crê na glória de Deus. E a sua mulher não tem toda essa ambiência, mas lá dentro dela estava um milagre de Deus. E ela cria nisso. Às vezes, a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurados não são os que viram e creram, mas os que não viram e creram. A Isabel, mesmo não vendo, ela sentia o milagre pulsando dentro dela. Isso é que faz a diferença do milagre. Interiorizar o milagre, colocar ele para dentro. O Senhor é o Deus da glória. Ele é o Deus da glória. E quando nós vimos a glória de Deus, não deixemos de crer nesse Deus da glória. Desfruta do milagre, compartilha o milagre, fala do milagre, conta para as pessoas, porque isso glorifica a Deus. Amém? Por isso, nós agradecemos e louvamos a Deus por esse milagre da irmã Itaci, né? Que a gente está orando aqui para a melhora dela, e ela já saiu da UTI e foi para o quarto. Isso é uma bênção muito grande e nós ficamos muito felizes por ouvir isso. Olha, a Noemi está dizendo que pede oração pela irmã da minha cunhada, a cunhada dela, né? O nome dela é Áurea, está hospitalizada e parece que está com câncer, né? Então vamos estar orando aqui pela vamos colocar uma outra lista aqui. A Áurea, irmã da cunhada da Noemi.
tá? Vamos estar orando por ela sim, tá? O Luiz Fernando ontem ficou sabendo que a Glaucia, esposa do amigo que estava com câncer, faleceu 15 dias. Puxa, vamos estar orando pela família dela sim. Vou colocar aqui pela família da Glaucia. Vamos estar orando. Sim, vamos estar orando por ela, por eles, pela família, né, dela, que o Senhor dê consolo a eles. Pedindo oração por nós, pelo Stevens, a Dani, vamos continuar orando. Estabelecimento aí da saúde deles, né? Bom dia, amados. Oração por nós, Stevens, vamos estar orando, tá? Olha só, a Lani e o Rodolfo estão completando 31 anos de casado. Olha só, que casalzinho, gente. Olha, estão na lua de mel ainda. Que bênção, 31 anos que você está ficando com esse garotinho. A Lani, a gente brinca assim, ela diz que ela está ficando com um rapaz aí. Esse rapaz tem 31 anos que está ficando, casados, né? Parabéns, Lani, parabéns, Rodolfo, que Deus abençoe vocês. A Lani ontem estava de aniversário, até peço perdão porque a irmã dela colocou aqui e acabou nos recados aqui, eu não vi. Então, eu vou orar duplamente hoje, agradecendo, né, aos aniversário da Lani e também aniversário de casamento. A Lani é uma guerreira, né, luta com Parkinson há anos, né, e guerreira não para, vive trabalhando. Deus, nesse tempo de pandemia, ela é representante comercial, batendo meta, Deus honrando, é uma guerreira. Quem conhece a Lani sabe que é uma pessoa assim extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida e parabéns aí pelo seu duplo aniversário, né? De nascimento e casamento, né? Vamos estar orando por vocês sim. Parabéns, viu? O Celso, bom dia. O Edwin e a Ana, a saudade de vocês, da Elisa, do Augusto, e que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês aí em Florianópolis. Um momento que eu for a Florianópolis, quero dar um pulo aí para dar um abraço, nem que seja abraço à distância, né? A pandemia inaugurou abraço à distância, beijo à distância, abraço à distância, né? Tinha educação à distância, agora tem outras coisas à distância. Olha, fico feliz, queridos. Deus abençoe. Vamos estar orando aqui também por vocês. Olha, alguns pedidos que eu quero lembrar, né? Continuar orando pelas famílias enlutadas da Valesca, também da Mércia, né? Que perderam a Valesca perdeu a avó. Um testemunho muito bonito da dona Ingrid. Ontem a Valesca estava falando sobre isso. Todas as pessoas ali lembrando de como a irmã Ingrid foi bênção na vida dela. Sabe quando você vai no sepultamento onde as pessoas te confortam, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu com a família da Valesca, ouvindo o tamanho testemunho da vida da avó dela, né? E também pela família da Mércia, né? A sogra que faleceu, o Juca, o filho, né? E os familiares. E agora pela família da Glaucia também, orar pela Áurea, irmã da cunhada da Noemi, que está com câncer. Também continuar orando pelos os outros queridos, e agora incluindo também o Luiz Carlos, né? A Vera tá com Covid, mas agora o Luiz Carlos positivou também, né? Então vamos orar por ele. Vamos orar pelo pai da Gilsane. O pai da Gilsane voltou ao hospital, ele tem câncer, né? E a gente precisa estar orando. E ela pede oração pelo irmão dela também, pela estabilidade financeira, né? Ele é de transporte escolar e foi transporte escolar e
E setor de turismo foi um dos mais atacados aí, né? Um dos mais atacados nessa questão da pandemia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de vermos a sua glória. E que a gente não deixe de crer no Senhor, de acreditar no milagre. Aquilo que temos orado e colocado diante do Senhor, quando o Senhor fizer, que a gente não se surpreenda, mas que a gente adore ao Senhor e o nosso sentimento seja de gratidão e não de espanto. Senhor, obrigado pela história que a gente vê do nascimento de João Batista, um milagre também. Obrigado, Deus, porque Isabel tinha certeza que tudo isso era do Espírito Santo de Deus, que era uma obra do Senhor. E ela desfruta disso. Senhor, que Isabel nos ensine, que Isabel nos inspire. E que a situação, ó Deus, que aconteceu com Zacarias nos inspire a entender que aqueles que conhecem ao Senhor, que têm intimidade contigo, precisam ter uma postura de fé maior, Senhor. Eu olho para isso com temor, porque muitas vezes me vejo como Zacarias, orando por alguma coisa durante anos da minha vida, e quando ela acontece, eu fico incrédulo. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos, que a gente aprenda com Zacarias e com Isabel nessa manhã. Pai, nós queremos te agradecer a grande bênção da dona Itaci sair da UTI e estar no quarto. Como nós te agradecemos por isso. O Senhor é muito bom. Pai, continua agindo, trabalhando, restaurando a saúde dela. Assim, Senhor, como nós também oramos pelos nomes que estamos recebendo aqui, de pessoas que estão enfermas, doentes, passando por grande necessidade da sua saúde. Clamamos, ó Deus, pela irmã, pela cunhada, irmã da cunhada aqui, da Noemi, Senhor, que o Senhor esteja abençoando ela, Senhor, curando a saúde, restaurando a saúde dela, Pai, em nome de Jesus. Áurea, eu quero lhe pedir que o Senhor esteja trazendo cura, restauração. Ouvimos, ó Deus, que a Glaucia faleceu, a família dela, que o Senhor esteja consolando, restaurando, Deus, esse momento tão difícil que eles estão vivendo. Pai, Luiz Carlos, que positivou também com Covid, o pai da Gilsane, que voltou ao hospital. Pai, traz cura sobre esses queridos, aqueles que nós já temos falado, então manifesta o teu poder, traz cura no poder do nome de Jesus. O irmão da Gilsane que está precisando de trabalho, de organizar suas questões financeiras, Pai, tantas pessoas estão na mesma situação. Cremos que o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Senhor, nessa manhã nós também queremos lembrar dos 31 anos de casamento da Lani e do Rodolfo. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor é bom, que o Senhor continue abençoando esse casal, abençoando o Rodolfo no seu trabalho, no seu dia a dia, a Lani no seu trabalho, no seu dia a dia. Especial, Pai, eu te agradeço por mais um ano de vida da Lani. Senhor, ela luta contra essa enfermidade há anos e o Senhor cada dia tem sustentado ela. Senhor, uma profissional que trabalha, dedicada, cuidando, Deus, dos seus afazeres. Pai, eu te louvo porque ela é exemplo lá no trabalho dela de persistência, de resistência. E quando as pessoas perguntam como é que ela faz isso, em que poder que ela faz isso, ela diz que é no poder de Jesus. E ela então pode, no meio dessa dor, no meio das dores, da indisposição que a doença traz, ela não desperdiça a sua dor. E ela prega o Evangelho com a sua vida. Obrigado pela vida dela. Que o Senhor abençoe, aguarde seu relacionamento, seu casamento, que hoje um dia seja de agradável, de bênção para eles comemorarem juntos. Pai, no mais, nós colocamos a tua igreja diante do teu altar.
Colocamos, ó Deus, a tua igreja reunida no Brasil, no mundo. Pai, desperta a tua igreja a uma vida de oração. Desperta o teu povo a um clamor ao Senhor, a uma intimidade contigo, para que quando os milagres chegarem, não estejamos assustados, mas sim jubilantes na sua presença. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que o Senhor abençoe a todos nós, consolando os que precisam de consolo, fortalecendo os que precisam de força e dando, Deus, sabedoria aos que têm que tomar decisões. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem, Deus abençoe, queridos, e estejam aí recebendo o nosso abraço virtual. E a gente vai conversando amanhã, nos encontramos amanhã novamente. Domingo temos culto das 10h30, vai ser transmitido também online, e sejam todos bem-vindos, né, às nossas lives diárias, dos textos que inspiram. Até amanhã, meus irmãos, Deus abençoe.